Mas a gente tem, por exemplo, a história de um cara que eu não sei o nome real dele, o codinome dele é Robert Duncan O'Finian. Esse cara diz que ele foi cobaia de um projeto de super soldados, inclusive ele processou o estúdio do Identidade Bourne dizendo que é plágio da história pessoal dele. Porra. Só que ele perdeu, né? Acho que ele não conseguiu provar que era plágio dele. Apesar de que ele tinha escrito um livro antes chamado Innocence Turned Deadly, né? Inocência transformada em algo mortífero. Com o nome, né, o pseudônimo dele, Robert Duncan O'Finian, que conta uma história parecida com a Identidade Bourne, né? Então acho que ele tentou falar, não tô dizendo que a história é real, mas eu publiquei um livro sobre isso e vocês fizeram parecido, né? Tem uma senhora aí que diz que Matrix foi copiado dela também. Também? Não sei se você já viu esse vídeo. Uma senhorinha meio idosa. E ela mostra o livrinho que ela escreveu, falou, não, eles copiaram meu livro. Então esse cara diz isso. E qual que é a história dele? A história desse cara é o seguinte, ele sempre teve uns pesadelos estranhos, negócio de guerra, ele dando tiro, bomba e tal, mas ele nunca participou da guerra, de guerra do Vietnã nem nada. Sonhos reais. Assim. Pesadelos reais, assim. Então ele tinha esse tormento, ele era um cara meio problemático por causa disso, né? Que ele tinha uns transtornozinhos. Só que aí o que acontece? Ele chega a um ponto que quando ele tinha mais ou menos uns 30 anos, eu acho que isso é, sei lá, meados dos anos 80, ele começou a ter, como os americanos chamam de daydreaming também, começava a ter essas paradas acordado, não só sonhando. Aí ele falou, tô ficando louco, né, pô? Aí fez tratamento psiquiátrico e tal, ninguém conseguia descobrir o que era. E aí ele disse que de repente ele tava dirigindo, ele era do Kentucky, se eu não tô enganado, interior dos Estados Unidos, um cara assim do interiorano mesmo, mas um cara que praticava artes marciais, fortão, né, musculoso e tal. E ele falou que uma carreta jogou ele pra fora da estrada, o carro capotou. E aí, o que aconteceu? Levaram ele pro hospital, ele quebrou algumas vértebras. Ele mostra ressonância com as vértebras tudo quebrado até hoje, mas ele, tipo o Doutor Estranho, ele anda, fala, faz tudo mesmo. Sim. Com tudo quebrado, né? No caso do Doutor Estranho é a mão, né? A mão, ele viu um cara jogando basquete, né, no filme, né? Não lembro se na história em quadrinho é assim, né? E aí ele descobre que o cara tinha a coluna toda quebrada e tava jogando basquete. Ele falou, como é que é isso? Ele falou, não, porque tem um negócio lá no Tibete e tal, né? Aí deu a dica pra ele, né? Do ancião, né? Que depois virou a anciã por pressão da China, né? Você sabe dessa história? Não. A China não queria que tivesse um cara do Tibete sendo representado num filme hollywoodiano, porque eles têm uma inimizade com o Tibete. Então tiraram um ancião tibetano e botaram uma mulher nórdica, né? Sei lá, anglo-saxã, né? Que é a Tilda Swinton, né? A atriz. Porque a China patrocina muito, né? Os estúdios de Hollywood. Então, esse cara disse que quando jogaram ele pra fora da estrada, ele foi pro hospital e botaram ele numa máquina de ressonância. Ele disse que na hora que ele entrou na máquina de ressonância, aí embaralhou tudo. Ele começou a ver aquelas cenas, ele falou, cara, tô louco, vou morrer e tal. E aí, ele falou, cara, tô totalmente louco. Começava a vir as imagens de tiro, não sei o quê. E aí, uma vez, ele tava na rua, aí um cara cumprimentou ele. Falei, e aí? Aí ele, pô, não te conheço não. O cara, pô, a gente lutou no Vietnã junto. Ele, o que no Vietnã, pô? Como assim? Nunca lutei no Vietnã, não. Esse coroa faleceu. O coroa chamava Dave Corso, era o nome do cara. É o nome real mesmo. O outro é um nome fake, né? Que é Robert Duncan O'Finian. E aí ele falou, não, cara, a gente participou lá, você era moleque. Porque o cara era bem mais velho que ele, né? Aí ele falou, pô, eu participei da Guerra Vietnã com 15 anos. Ele falou, você era de um pelotão especial de paranormais e tal. Aí ele, que isso, rapaz, tá maluco? E o cara falou, não, peraí, deixa eu te contar essa história. E aí o cara conta a história pra ele. E ele fala, cara, então a minha memória da minha adolescência é toda fake, pô. E aí ele começa a conversar com os amigos. Poxa, quando eu tinha entre 14 e 18 anos, eu tava onde? Os caras falaram, sei lá, cara, você sumiu, seu pai falou que você tinha viajado, que você foi estudar fora. Aí ele falou, mano, eu me lembro da gente aqui na cidade natal. Aí ele descobriu que as memórias dele eram meio falsas. E aí... Cara... Aí ele falou, cara, se eu fui do exército, deve ter algum registro. Aí ele só achou um registro dele tendo um atendimento médico no exército. Um boletim médico dele. Então ele achou, tipo, uma prova de que ele fez alguma coisa no exército, mas ele não se lembra. E aí... Total Recall lá, Tipo, Vingador do Futuro, né? Nesse nível. E aí, hoje a gente sabe que implante de memória falsa é um negócio meio fácil, né? De fazer. É mesmo? Através de
manipulação mental. Sensões de... Porque a gente sabe que quando a memória é bem plástica, né? Bem fluida. Quando você lembra, ela é como se tornasse editável novamente. Hoje isso é muito usado para transtorno pós-traumático para militar, né? Para o cara tentar refazer essas memórias e substituir por memórias positivas, né? Então, o que ele descobre? Ele descobre, assim, a conclusão, né? Que quando ele tinha 6 anos, ele descobriu que o pai era da CIA, ele não sabia. O pai era um agente secreto da CIA. E o pai ofereceu ele para um projeto abaixo do guarda-chuva MK Ultra chamado Project Talent, Projeto Talento, que era um projeto de super soldados. Qual que era a ideia? O pai levou ele para um centro comunitário lá da cidade, e aí ele chegou lá, tinham várias crianças sentadas no chão tentando montar quebra-cabeças. E aí deram um quebra-cabeça bem complexo para ele, que uma criança de 6 anos teria muita dificuldade de montar, e ele montou. Só que aí ele falou que quando ele montou, uma mulher falou com um sotaque meio alemão, falou, encontramos um, we found one, só que com um sotaque estranho. E ele descobriu que essa mulher era alemã mesmo, o nome dela era Helga, e ela veio com o projeto MK Ultra, Paperclip, quando eles trouxeram esses cientistas alemães, e ela estava trabalhando na CIA fazendo esse projeto. Como é que era o projeto? Primeiro, quando ela falou encontramos um, não é encontramos um gênio, é encontramos um receptor. Porque ela estava controlando a mente dele à distância, por telepatia. O quê? Entendeu? Aí o que ele contou é isso, né? Sei. Então ela montou o quebra-cabeça através dele. Cara... Ela pilotou ele. Sei. Então ela ia de criança em criança tentando pilotar. E não conseguia. Ela conseguiu. Por quê? Ele diz que o paranormal, que não é o guerreiro, é o sender, é o que envia. E o soldado paranormal é o receiver, é o que recebe. Então ele foi treinado para ser o soldado paranormal que recebe as coordenadas do paranormal, que é só o psíquico. Então, e outros foram treinados para ser só os paranormais, sem ser soldados e saber dar tiro e jogar bomba. Então ela estava procurando esse receptor, ela encontra ele, aí o que eles fazem? Esse cara, ele não... Aí a teoria do Manchurian Candidate, né? Que é um filme antigão com o Frank Sinatra fazendo o papel principal. Foi refilmado com Denzel Washington, né? Denzel Washington fez o filme... Em português ficou Sob o Domínio do Mal, né? Eles mudam... É engraçado como é que muda o título, né? Sob o Domínio do Mal. Com aquele Liev Schreiber, né? E o Denzel Washington. A história é incrível desse filme, é interessante. A história é a seguinte. Um pelotão americano estava na Guerra do Golfo e eles foram atacados, ficaram cercados e um dos militares foi um herói que salvou todo mundo. Esse militar que foi o herói, não é o Denzel Washington, é o outro, ele estava se candidatando a presidente americano, ou senador, alguma coisa assim no filme, que é o Liev Schreiber. Só que aí o Denzel Washington, ele começa a ter uns pesadelos também, a história é bem parecida. Ele descobre que aquelas memórias eram falsas, que aquele cara não era herói de nada, que aquele evento heróico não aconteceu. Eles inventaram um herói falso, fazendo lavagem cerebral nos caras lá no Oriente Médio. Detonando a memória dos caras. Sim. E aí no filme tem umas cenas interessantes que o Denzel Washington descobre um implante no ombro dele, aí ele corta assim com um estilete e tira o implante, que o implante era tanto para controlar a memória, para não embaralhar, quanto de localização, né? Rastreamento. E aí tem uma cena interessante pra caramba que bate com esses relatos malucos desses caras, que esse que era o herói que estava sendo colocado para ser o presidente americano, ele tá num quarto de hotel, aí de repente toca o telefone, ele atende o telefone, o que falam no telefone é o gatilho para ele passar para outra personalidade, ou ficar hipnotizado. Tipo o Soldado Invernal. Tipo Soldado Invernal, né? Aquele livrinho vermelho com os códigos, né? Aí ele fica assim, aí ele vai em direção ao armário, ele abre o armário, dentro do armário tem uma porta secreta, ele abre uma porta, tem um laboratório dentro do... escondido no hotel, com os caras totalmente de preto, assim, com armas, né? Sim. Mas uma roupa totalmente preta, sem nenhuma marcação, que os eu já ouvi... Olha lá. Sob Domínio do Mal, esse aí. Sensacional. Meryl Streep também, elenco bom, elenco de alto nível, tá? Então, mesmo diretor do Silêncios Inocentes, que é um filmaço também, né? Então, filme interessante aí pra galera que quiser assistir aí. Dicas de filme sempre boas, né? Vilela sempre traz umas dicas maneiras de série, né? Eu contribuo com alguns filmes aí também.